por uma cultura de paz. Eu ainda acredito num futuro mais bonito, que o novo é bem-vindo e o amor é infinito. Eu ainda acredito que nem tudo está perdido, que o sorriso é sagrado e aqui é o paraíso, e que tudo estava errado sobre o dia do juízo. Eu ainda acredito no carinho em vez do grito, na doçura dos meninos que no fundo todos somos. Eu ainda acredito nos heróis adormecidos, nessa força que revolta e nos faz ficar erguidos cada vez que nos sentimos derrotados e punidos. Eu ainda acredito que depois da tempestade sempre vem a calmaria e consigo a liberdade. Eu ainda acredito em objetos luminosos, que a vida no universo, outras luas, outros povos. Eu ainda acredito. Eu ainda acredito nas florestas e nos índios, na bravura das leoas, na alegria dos golfinhos. Eu ainda acredito no galope do unicórnio, acredito em gnomos e no voo dos tucanos, e no canto das baleias alegrando os oceanos. Eu ainda acredito na justiça lá de cima, na verdade, na vida como o som de uma rima, e em tudo que é belo, em tudo que é nobre, como as cores do arco-íris quando a chuva se descobre e agradece iluminada pelo sol de ouro e cobre. Sei, talvez eu seja visto como ingênuo demagogo, inocente ou pervertido, hipócrita, um louco. No entanto, eu insisto nesta chama que consome. Eu ainda acredito porque sofro com a fome, porque ainda sou um homem.
Nós começamos o programa de hoje escutando com Jorge Vecilo, música dele, Em Tudo Que É Belo. E hoje é o 5º programa da série Paz Também para os Animais. Hoje o nosso tema é terapia com animais e espiritualidade. Né? Os animais que já, né, são reconhecidos como esse intermediário para a saúde humana, né? Vamos saber também como é que os seres humanos também podem facilitar aí a saúde e a integridade dos bichos, né? Você que está nos escutando pode participar do nosso programa ligando 4009-7474, 4009-7474. Hoje a gente conta aqui com a presença, mais uma vez, da Mara Gurjão, que é a nossa colaboradora direta nos programas de segunda-feira. Ela que é professora da organização Brahma Kumaris. Boa tarde, Mara, seja bem-vinda. Boa tarde, Marta. Boa tarde, ouvintes. Não tivemos você na segunda-feira passada, porque você foi aí viajar, participar dos 20 anos da Brahma Kumaris no Nordeste. Teve a comemoração dos 20 anos da Brahma Kumaris no Nordeste. Nós tivemos a participação de Mira Nagananda, que é a coordenadora do Sudeste da Ásia, né, que veio. Ela é uma indiana com uma larga experiência, então tiveram vários eventos, tanto um evento público como também um encontro, um retiro que nós tivemos de final de semana. Ok, Mara, vamos então aos bichos hoje? Vamos. Com a gente também a Palmira Machado, que está aqui conosco para fazer parte dessa conversa. Seja bem-vinda, Palmira. Muito obrigada, boa tarde a todos. E a Lúcia Miranda, que é amiga dos animais também, assim como a Palmira e a Mara, e é integrante do grupo Rosa Cruz. E Trigueirinho. Né? Boa tarde, Lúcia, bem-vinda. Boa tarde a todos. Você que está nos escutando, participe do nosso programa pelo 4009-7474. Este programa tem coprodução aqui da Pauline Machado, que está colaborando aqui com o nosso programa Por uma Cultura de Paz, trazendo essa pauta e produzindo, né, essa série de programas Paz Também para os Animais. Boa tarde, Pauline, bem-vinda. Boa tarde mais uma vez. E grata pela colaboração. Eu que agradeço. Então, Mara Gurjão, na Brahma Kumaris, a gente que está hoje aqui para falar mais uma vez sobre os animais, né, e nessa relação, né, nessa troca que há entre os bichos e a gente, né, o que acontece aí na perspectiva tanto terapêutica, porque a gente sabe que já existe hoje toda uma terapêutica mesmo que inclui aí os bichos nessa perspectiva de favorecer a saúde humana, né? E também nessa perspectiva da espiritualidade. Queria saber como é que a Brahma Kumaris pensa aí a questão dos animais. Aqui, em relação à conversa que nós estávamos tendo aqui em off, né, antes do início do programa, estava se cogitando se os animais são almas, né, ou na realidade o termo que foi usado tem almas, né? Na realidade, assim, a forma como a Brahma Kumaris pensa é um pouco diferente em relação ao verbo, tanto em relação ao ser humano quanto ao animal, né? Geralmente as pessoas falam que nós temos uma alma, que os animais têm uma alma. Na perspectiva da Brahma Kumaris, nós acreditamos que nós somos uma alma, né, e que os animais são almas também, né? Assim, parece ser bem parecido. A diferença é que quando eu digo que eu tenho uma alma, eu estou dando ênfase ao meu aspecto mais material. Quando eu digo que eu sou uma alma, eu dou uma ênfase ao meu aspecto mais espiritual, né? E em relação aos animais, nós achamos que os seres humanos, eles são almas diferentes, são tipos de almas diferentes do tipo de alma que é o animal, né? Por exemplo, o ser humano ele teria a capacidade de discriminar,
né, de exercer o que nós chamamos de livre-arbítrio, por uma escolha consciente. Né? E o animal, né, ele não teria esse livre-arbítrio porque, né, como eu estava discutindo anteriormente, as questões no animal eles se dão mais por instinto do que por um processo racional claro e consciente, né, de que a pessoa tem aquele processo por livre escolha e que ela tem a capacidade de perceber as diferenças. Né, e que o processo do animal, né, também dentro que a gente estava conversando aqui em off, né, da troca que existe, a gente acredita que o processo de aprendizado do animal ele se dá muito pela observação do comportamento do ser humano. Né, muita coisa do ser humano é absorvido pelo animal. Daí a enorme responsabilidade que nós temos, né, porque eles copiam o nosso exemplo. Né, e aí um questionamento, né, que tipo de exemplo nós somos, né, porque se nós não somos nenhum bom exemplo para outros seres humanos, né? Porque eles têm capacidade de discriminar, que eles têm capacidade de escolher se eles podem seguir ou não a gente, né? Então, que tipo de exemplo eu estou sendo, por exemplo, os animais, que eles não têm esse livre-arbítrio no sentido dessa livre escolha consciente, né? Então, nós, por exemplo, dentro da questão kármica, né, da lei de causa e efeito, né, a gente explica a questão do animal estar doente por uma questão do homem. É como se ele absorvesse um pouco o karma do próprio dono. Né? Porque para você fazer karma positivo ou negativo, parte do pressuposto de uma escolha consciente, né, e que você tem uma capacidade clara de discriminação. Né, uma coisa que no tipo de alma que é o animal, né, não se dá. Né? Então, mais ou menos isso. Bom, vou fazer aqui a pergunta para o nosso ouvinte responder. Assim que puder, ligar para a gente aqui no 4009-7474. É aquela questão que a Pauline estava colocando aqui. Pauline, onde é que nós temos aqui a enquete? A convivência com os animais trouxe algum benefício, alguma mudança para a sua vida? Então, você pode ligar aqui e participar do nosso programa respondendo a essa questão, essa enquete. A convivência com animais trouxe algum benefício, alguma mudança para a sua vida? O quê? Lúcia Miranda, você que é lá da Rosa Cruz e também faz parte aí do Trigueirinho, como é que essa questão dos bichos é vista tanto pela Rosa Cruz como pelo Trigueirinho? Ótimo. Bom, é bem interessante a abordagem que tanto a Rosa Cruz faz dessa relação nossa com os animais, né? E do Trigueirinho. Como eu estava dizendo antes, eu estava dando uma olhada no material ontem e terminei centrando no material do Trigueirinho, porque o Trigueirinho faz uma síntese muito interessante, né? Agora, antes de falar, eu queria dizer assim... eu tive a oportunidade de assistir só o primeiro programa da série. Né? Os outros assistia só partes correndo, achei ótimo, achei bárbaro. Né? E eu estava até aqui, né? Eu vi quando esse programa foi anunciado e fiz o maior esforço para assistir com muita atenção, como sempre eu faço. Essa dos animais, inclusive, eu redobrei minha atenção. Né? Então, achei uma coisa muito positiva, né? Depoimento das pessoas que estavam presentes no programa, participação dos ouvintes, mas ficou uma coisa em mim assim, porque eu vi que o programa e o projeto de Pauline estava sendo mais conduzido pelo emocional, né? Aí eu disse, não pode ser só pelo emocional. Chegou o momento do ser humano, dos homens perceberem, terem consciência de que o tratamento com a relação dele, nossa, com os animais, tem que ser feita de uma forma consciente. Não é para ser bonzinho, né? É uma questão de sobrevivência nossa. É impressionante. Bom, então, depois que eu vi uma série de material, eu fiz uma síntese. Aliás, uma síntese que Trigueirinho faz, que eu achei genial. E em cima da síntese dele, eu fiz uma síntese para trazer para o programa. Né? Então, ele faz a abordagem, coincide muito com o que a Brahma Kumaris acha, né? Como o animal se mira na humanidade. Né? E a nossa responsabilidade que é imensa. Bom, mas vamos ao Trigueirinho. Esse síntese que ele faz. E que eu fiz a pequena, fiz a menor, né? Em cima dessa síntese dele. Achei bem prático a questão dos raios. Ele analisa
todo esse processo de desenvolvimento dos animais, né, pelos raios. Né? Aquela história dos 7 raios, né, que permeia todo o universo. Os que estão presentes, se concretizando, acontecendo hoje, 7 raios, não é isso? Então, os animais, pouca gente sabe disso, tem 3 raios, eles são permeados com mais intensidade por 3 raios. Né? Então, que é o primeiro raio, que é o raio da vontade e poder. O segundo raio, que é da inteligência ativa, e, por incrível que pareça, o 6º raio, que é a energia de Samana, ou Jesus Cristo, como queiram chamar, né? Como a maioria conhece. Mas, explicando cada um dos raios, o lado do primeiro raio, que rege todo o universo, né? Que é a vontade de poder, que um pedaço desse raio toca o reino animal. E é justamente por esse toque desse raio que dá essa resistência do animal continuar sobrevivendo aqui na Terra, apesar das agressões que o reino humano, né, faz com o reino animal. Então, e o mais importante, o reino animal veio com o propósito definido de desenvolver plenamente o raio, esse primeiro raio aqui no nosso planeta. E esse primeiro raio é fundamental para nós, porque na hora que o animal desenvolve, ele vai refletir na gente, né? Então, o que eu quero colocar aqui é uma forma realmente consciente que nós dependemos do animal para estar aqui no planeta, né? Então, é uma parceria. Então, tratar bem o animal é uma questão de sobrevivência. Né? Se você não tiver a afinidade com o animal, que pelo menos tenha o bom senso, né, de entender essa história do processo de parceria. Né? Bom, então temos o terceiro raio, né, que toca também o reino animal. O terceiro raio é da inteligência ativa. Embora esse terceiro raio seja mais desenvolvido pelo reino humano, né, mas ele vai pegar o animal na parte do instinto. Do que nós estávamos falando aqui. Então, essa história do instinto, da sua sobrevivência aqui, né? A sua história de dizer, eu estou aqui, vou ficar aqui. Né? Agora, como é que faz esse serviço? Porque em cada raio desse, o reino animal presta um serviço para o reino humano. Né? Então, como é que, através desse serviço dele, da história do instinto, como é que vai poder nos ajudar? Né? Porque nós estamos em temos que estar em eterna colaboração. O ato do animal reflete no ato do ser humano e vice-versa. Né? Então, o que ocorre é o seguinte, quando você é um cuidador de animal, cuidador entre aspas, você tem algum animal que tem aquela relação responsável, de respeito, de amor, tratar o animal com dignidade, né? Você consegue ver todos os lados instintivos do animal, não é isso? E a partir desse acompanhamento, e quem cria animal sabe, né? Você fica com uma relação bem interessante e há uma comunicação, né? Entre o animal e o dono do animal quando há esse respeito. Né? Então, você percebe esse lado instintivo do animal e já pode ir transcendendo os seus instintos, né? Que você tem os instintos de animal também, nós temos instintos de animal. Então, nesse momento que a gente faz essa percepção e transcende, você está evoluindo. Então, é mais um serviço do reino animal para o reino humano. Né? Agora, o mais interessante é o 6º raio, a influência do 6º raio no reino animal, né? Que é justamente esse 6º raio, que é da devoção, que de qualquer ele toca o reino animal na questão da domesticidade. Né? O 6º raio trabalha os humanos na questão da devoção, né? Do idealismo. No reino animal, ele vai trabalhar essa questão da capacidade do animal se fazer domesticar. Eu vou te pedir para explicar um pouquinho isso mais adiante, certo. Tá certo? Porque são muitas informações ao mesmo tempo. E que essa do 6º raio brilhante. Para a gente ir dialogando mais a respeito de cada aspecto desse que você
que você colocou aqui, né? Então, você que está nos escutando, pode participar aqui do nosso programa, ligando 4009-7474. Ligue e responda o seguinte: a convivência com animais trouxe algum benefício, alguma mudança para a sua vida? E eu gostaria que a Palmira Machado, que é uma amiga, né, dos animais, incondicional, né, que fizesse aqui um relato dessa sua relação com os bichos, Palmira. O que aconteceu comigo é que eu a vida inteira tive contato com animais, mas não entendo, gostaria até que se alguém pudesse me dizer alguma coisa sobre isso, é que eu, quando era menina e adolescente e já adulta, eu não tinha o apego, o amor, aquele contato físico que eu tenho já a partir de muitos anos. E isso foi se desenvolvendo depois que minhas filhas já eram adolescentes e que começaram a insistir em ter um cachorro. E aí, quando apareceram em casa gatos e cachorros, a gente no apartamento, eu comecei a ter um contato maior e isso veio aumentando cada vez mais. Então, hoje em dia, eu não saberia viver sem eles, eu acho. E tenho 5 comigo, todos pegos na rua, todos em situações precaríssimas. E também, graças a Deus, já consegui, além desses 5, alguns vieram com irmãozinhos que eu consegui dar através de anúncio em jornal, ou fazendo propaganda com bilhetinhos em caixinhas de correio. E, graças a Deus, consegui... E fico feliz de conseguir, quando eu consigo alguém. Os que eu não consigo ficam em casa, então tem 5. E são todos assim, muito agarrados comigo. E eu, sei lá, é uma coisa que, como vocês estavam falando, a gente conversa, a gente sabe tudo deles. E eles certamente sabem tudo de mim também. E é muito bom. Nesse aspecto aí que a gente está abordando hoje, que é tanto esse sentido terapêutico aí da relação, né, entre os bichos e as pessoas, né, o que se estabelece, o que começa a acontecer que é bom tanto para um quanto para o outro, que você vai vendo que nessa relação, na medida que isso vai crescendo, se aprofundando, isso vai trazendo esses benefícios tanto para o bicho, né, quanto para a pessoa. Para mim, o benefício é imenso, né? Eu me sinto feliz com eles, me sinto mais forte, segurança, tenho o carinho deles, tenho a presença deles. E eu acredito que para eles também tenha sido muito bom, até porque eles estavam na rua, iriam morrer ou seriam maltratados, e lá não, graças a Deus tem um quintal grande, eles correm, brincam, e eu sinto que são felizes, são saudáveis. Então, quando eu demoro um pouco na rua, eles brigam comigo, tem o jeito de lidar, né? Eu sinto que o latido é diferente quando eu chego, que eu demorei. Então vai se construindo aí uma linguagem, né? Exatamente. A comunicação que a Lúcia estava falando, que comunicação é essa que começa a acontecer? Certos denguinhos e até atitudes de esfregar o rostinho, o rosto, né? O focinho. E você sente o jeito de se jogar no chão na tua frente para você... nem que seja passar uma perninha ou o pezinho assim na barriga. Então, tem uma série de coisas que acontecem no dia a dia que a gente sente isso, dessa conversa, né, entre a gente. Acontece muito da mamãe ter falado de... alguns dos que ela tem hoje, os cachorros, chegaram lá com frágeis, com medo, porque foram maltratados por outros donos, moravam em casa, no caso da menina, do Janjão. E hoje já apresentam aquela segurança, não tem medo das pessoas que chegam. Explica que caso é esse. A menina do Janjão, como não, é? Para explicar. O Janjão, por exemplo, foi o último que eu peguei agora em fevereiro, e ele desde janeiro estava na rua e eu estava saindo para viajar, para passar 15 dias em Curitiba, e eu vi na rua. E fui amargurada quando voltei, uma semana depois, chovendo, eu não sabia que ele estava ali. E quando eu fiquei sabendo, eu tentei pegá-lo. E ele fugia de mim, mas não latia, não fazia nada, ficava na rua lá. Então, através de um outro vizinho, consegui levá-lo para minha casa. Ele passou 2 dias sem chegar perto de mim, e no 3º dia ele se jogou aos meus pés, como quem diz... Eu aceito você, me desculpe por ter rejeitado você. Aí se jogou e foi aquele carinho, a felicidade. Então, e ele, a partir daí,
ninguém pode chegar no portão, porque ele late, assim, como uma defesa, ele está defendendo aquilo que ele... Se ele não latia na rua, então, ele tá eu sinto que ele está defendendo quem cuidou dele. O da rua é estranho, o da rua maltratava. Então, eu entendo assim. Então, ele ficou muito agarrado a mim, conseguiu ficar mais agarrado ainda que os outros antigos. Então, e a menina também veio com 2 irmãozinhos, bem pequenininha, maltratadíssimos e chutados pela vizinha lá da esquina. E peguei os 3 e consegui casa para os 2 irmãos. E ela foi ficando, ela não chegava perto de ninguém por muito tempo. Então, isso que é triste a gente ver, que o bicho na rua é maltratado, é escorraçado. E quando chega e ele vê o dia a dia que ele é bem quisto, ele vai adquirindo segurança e te defende. Entendeu? Então, eles mudam. A gente vai fazer agora um breve intervalo e volta já já, continuando aqui a nossa conversa com a Mara Gurjão, a Palmira Machado, a Lúcia Miranda e a nossa coprodutora Pauline Machado, que eu não falei inicialmente, a Palmira é a mãe da Pauline. Então, você que está nos escutando pode participar ligando 4009-7474, 4009-7474, e também, ao ligar e fazer alguma pergunta, levantar alguma questão, você também pode responder se na convivência com os animais você teve algum benefício, né, nessa relação, que mudança trouxe para a sua vida. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui, a Marília também tem um depoimento a fazer, ela que sabe também de uma história, né, que envolve aí uma veterinária que faz um tratamento muito bacana aí com os bichos. Então, você liga 4009-7474, daqui a pouco a gente retorna após o intervalo. Por uma cultura de paz. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Pessoal do Ceará, nosso encontro diário com a música alencarina de primeira linha. Você já sabe, todo dia de 4 às 5 da tarde, nosso batente musical com o pessoal do Ceará. Estão abertas até 31 de julho as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Êxito Empresarial, com o apoio da Universidade Federal do Ceará. O objetivo é reconhecer os esforços, iniciativas e ações de micro e pequenas empresas do Estado para a melhoria de sua gestão. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet ou em qualquer escritório regional do SEBRAE. Mais informações pelo telefone 3255-6668 ou pelo site www.premioexitotudojunto.com.br. Em cada canto do Ceará, um profissional egresso da UFC contribui para o desenvolvimento do Estado. São mais de 60 mil formados. A UFC é líder no ensino de graduação no Nordeste e está entre as 10 maiores e melhores universidades brasileiras. Matricula hoje mais de 20 mil alunos em 54 cursos de nível superior. Universidade Federal do Ceará, há 50 anos, presente na vida da nossa gente. Apoio Acerte. Por uma cultura de paz.
volta aqui com o nosso programa Por uma Cultura de Paz, no 5º programa da série Paz também para os Animais, uma coprodução aqui com a Pauline Machado, que está aí mobilizando pessoas em torno da proteção aos animais, né? Tem um movimento que ela está aqui puxando, então quem estiver interessado em colaborar e participar do projeto Paz também para os Animais, pode entrar em contato aqui com a Pauline Machado pelos fones 3091-9650 e 9974-4347. Então, a Marília também tem um depoimento a fazer aqui em relação ao tratamento de uma veterinária dada a uma cachorrinha chamada Fadinha, uma cadelinha chamada Fadinha, e que tem a ver com essa visão espiritual dos animais. Então, Marília. Bom, antes de falar um pouco aí dessa experiência com essa veterinária, eu queria fazer parte da enquete. Tá. que mudou né, os benefícios, né, da relação com a Marília tem uma gatinha. Maria, a famosa Vivi, também Vivi, conhecida como Pichota Maria. Então, Marília, quanto tempo faz que você tem a Vivi? Já há 4 anos, né? Eu peguei ela com 2 meses, ela já está com 4 anos. E realmente, assim, é uma convivência muito rica. E se eu já tinha, assim, uma sensibilidade com a questão dos animais, a partir dessa relação, então que isso aí, assim, né, quintuplicou. E realmente hoje, assim, a minha percepção dessa coisa dos animais é uma coisa, assim, muito forte, né? Para mim, hoje, na medida que eu procuro, assim, né, dentro do meu processo de busca espiritual, reverenciar Deus nas pessoas, hoje eu faço isso também com os animais, né? Inclusive, sempre quando eu me lembro, eu olho para ela e digo, Deus que está em mim, reverencio o Deus que está em você, Vivi. Entende? Ela fica olhando, assim, como se recebesse aquela mensagem, né? Assim, ela está recebendo a mensagem. Pois é, eu sinto, assim, que, né, ela realmente recebe. E sempre assim, quando eu vou me despedir dela, eu peço proteção ao Arcanjo Miguel para ela, para os anjos dos gatinhos, que deve ter alguma coisa, né? Deve ter uns anjinhos dos gatinhos, né? Não é? Então eu peço os anjinhos dos gatinhos para todo dia quando eu saio. Peço ao Arcanjo Miguel, né? E tudo. Para isso, né? Aí depois eu acho que a Lúcia pode até falar um pouco, porque dizem que nós, homens, temos almas individuais, né? No caso dos animais, são chamados almas grupo, né? Então tem a alma grupo dos gatos, a alma grupo dos leões, né? Mas tem uma história dessa, né? E aí, na questão da veterinária, assim, foi muito interessante, porque teve o caso dessa cadelinha, que era da minha irmã, e ela realmente chegou a falecer, uma doença que realmente era muito difícil ela escapar. E quando ela observou que eu estava querendo ajudar, assim, levando floral, procurei depois um acupunturista, porque realmente na medicina, digamos, oficial, na veterinária, né, medicina veterinária oficial, a coisa estava assim meio esgotada. Ela disse, olha, agora é levar para casa, muito carinho, e ver o que é que pode fazer. Aí ela viu falando negócio de floral, faça tudo que puder, sabe? E aí ela viu que eu era muito aberta, assim, a uma visão mais diferente dessa coisa, da forma de tratar os animais. Aí ela disse assim, olha, eu queria conversar algumas coisas aqui com você, que eu raramente converso com as pessoas, eu não sinto a abertura para conversar. Então ela disse que quando ia fazer cirurgia, algumas cirurgias, né, cirurgias principalmente mais difíceis, ela via sempre assim, um homem de turbante, como se esse homem estivesse ajudando ela a fazer essa cirurgia. E ela disse que também quando alguns animais morriam, ela também via esse mesmo homem, como se esse homem recebesse, digamos, o animal, a alma, o que for, né, o espírito, sei lá, do animal, recebesse, né? E aí, sempre, já que ela falou, e sempre que eu vejo assim, um animal morto, principalmente assim, foi morto recentemente, eu sempre me lembro desse homem de turbante e peço que esse homem de turbante, seja ele quem for, cuide da alma desse cachorro, desse gato, sabe? Quando eu vejo assim na rua, a primeira coisa que eu faço é me lembrando desse depoimento dela, né? E eu acho que tem mesmo, sabe? Eu acho que tem todo... E no caso dessa cachorrinha,
teve um detalhe. Quando ela faleceu, ela ligou para a casa da minha irmã. A minha irmã não teve coragem, né, de ver. Então, ela disse, é importante que venha alguém da família, que ajude a fazer essa passagem. Ela já morreu, mas ainda dá para vir alguém aqui conversar com ela. E eu fui essa pessoa, né? Foi realmente assim, um momento muito difícil, mas assim, né, encontrei força para conversar, para dizer, sei lá, desejar que ela fosse para um lugar muito bom, que ela foi muito amada aqui, mas que ela também ia encontrar também uma vida boa, né, nessa nova etapa. E realmente, aí eu disse assim, é importante que vá alguém? Ela disse, é muito importante. Essa veterinária disse. Aí eu fui para realmente fazer essa, né, ajudar ela a fazer essa passagem. Era esse aí o depoimento. Ok, Marília. Obrigada pelo depoimento. E você que está nos escutando pode participar também dando o seu depoimento, respondendo também a essa enquete. A convivência com os animais trouxe algum benefício para você, alguma mudança na sua vida? Então, ligue aqui 4009-7474. Estava aqui lembrando da doutora Anise da Silveira, aquela psiquiatra brasileira, né, que tornou-se referência, né, no trato com as pessoas consideradas loucas, né, que têm problemas, alguns distúrbios mentais e tal. Então, se tornou uma referência muito forte nisso. A Lúcia estava ali pesquisando no seu material e encontrou também algumas referências acerca desse tipo de terapêutica utilizada, né, entre as pessoas e que traz os bichos para essa relação terapêutica, né, Lúcia? Você tem... É uma experiência que tornou-se um programa oficial num hospital dos Estados Unidos, né? Um pardalzinho chegou lá por acaso e os considerados loucos, né, começaram a cuidar daquele pardal escondido da direção do hospital, que até então não era permitido animais no hospital, né? Até por uma questão de segurança, porque é um hospital de segurança máxima, né? Considerado, eu não gosto nem dessa palavra, mas de loucos violentos, né? Então, como como é que eu digo? Esse paciente do hospital teve uma reação muito positiva. Ele não falava, começou a falar, depois de cuidar desse passarinho, né? E, a partir daí, a direção do hospital adotou a criação de animais para todos os setores. Então, todos os setores do hospital tinha animais e foi constatada o grande benefício do tratamento psiquiátrico com animais, né? É uma resposta muito positiva. E eu quero só completar que é justamente, depois eu falo do que é realmente o raio, né? A questão dos raios, mas é justamente a ação do sexto raio, que é uma energia divina, a energia de Deus, é justamente essa ação do sexto raio no reino animal que faz que os animais tenham essa relação de amor, né, com o reino humano. Agora, Lúcia, explica o que são os 7 raios para as pessoas que não são iniciadas aí na verdade, nesse tipo de conhecimento espiritual, porque quando você fala raio, você já... né? Você pode pensar que é um outro tipo de raio, mas aí no caso são 7 raios, esses raios, cada um deles é ligado a um tipo de virtude. Justamente. Né? Então, de onde é que vem? Bom, são 7 raios divinos, você pode dizer que são 7 emanações, na verdade são 12 raios, né? 7 se manifestando atualmente aqui na Terra, né, de uma forma fisicamente, mas o que importa é que esses raios são emanações divinas, e cada um desses 7 raios que hoje são manifestos expressa uma qualidade, né? Como o primeiro raio, que é a vontade de poder, o segundo raio, o amor, sabedoria, o terceiro raio, a inteligência ativa, o quarto raio é a harmonia dos opostos, o quinto raio é o conhecimento concreto, o sexto raio é a devoção e idealismo, e o sétimo raio é a ordem e organização. E tudo isso são emanações divinas. E aonde a pessoa pode encontrar esse conhecimento sobre esses 12 raios, na verdade? Olha, o estudo mais completo, mais objetivo que eu encontrei até agora é no Trigueirinho. Né? Que ele explica quem tudo. É Trigueirinho? Trigueirinho é um cidadão maravilhoso que ele passa
como é que eu vou dizer? Porque o trigueiro eu não posso dizer que é uma filosofia, né? Ele repassa uns ensinamentos super atuais, para o momento atual hoje, para a nossa humanidade. Ele não é médium. Ele não é um médium. Ele já, e isso é público, ele diz, ele recebe justamente as informações direto da hierarquia. Das hierarquias. E que são hierarquias? São faixas são vibrações da mente divina. Né? São os mestres, aquelas coisas dos mestres ascensos, né? Mas, na verdade, são essas. Ele recebe já essas informações e passa direto para os livros. Olha, Marcos Natureza, nosso ouvinte, ele mora na cidade dos Funcionários, e ele diz aqui que, quando criança, levava carreira de cães, cresceu com medo dos cães e, adulto, já foi mordido muitas vezes por cães de pessoas amigas. Hoje em dia se reconhece como um bicho indomável, ele mesmo, ele próprio, Marcos Natureza, se reconhece como um bicho indomável, mas tem uma relação muito forte com a natureza. O próprio nome dele já diz, né? Então ele pergunta se tem alguma relação entre esse medo dos cães com o fato dele se achar um animal indomável. Os cães perseguem ele por reconhecerem ele como um cão indomável? Se ele se considera um cão... Eu posso... Então, alguém pode opinar sobre isso? Bom, tem até isso a ciência explica, né? Porque na hora que você sente medo, o animal, né? O seu corpo espelha um cheiro especial do medo e o animal identifica, né? Então, tem essa explicação também física, né? E também tem a questão interna do Marcos Natureza, né? Da questão de se achar um bicho indomável, né? Mas o principal é essa questão dele emanar esse odor que o cão reconhece como mesmo. Beleza. Alguma opinião, Palmira? Eu penso assim também. Eu não tenho bases, mas eu tenho muita observação também. E eu entendo que ele acabou, ele mesmo assumindo isso para ele, assimilando, como a Lúcia falou e a gente já tentou falar aqui também, é que a gente assimila a reação do bicho e o bicho assimila a nossa. Então, ele está assimilando aquilo tudo que o medo ele assumiu para ele. Então, como ele vê o bicho agressivo, ele está se sentindo também. Eu penso assim, não sei. A Mara Gurjão, de vez em quando, se depara com esse tema do medo, né? Em temas de palestras e seminários. Como é que você vê essa questão aí colocada pelo Marcos Natureza? Na realidade, né, a nossa visão, a nossa atitude mental diante das coisas, ela começa pela atitude que a gente tem em relação a gente mesmo. O mundo é uma projeção de como eu me vejo. Se eu me vejo como agressor, o mundo vai ser um mundo de agressão. Né? Porque eu vou reconhecer nos outros o mesmo perigo que eu reconheço dentro de mim. E, na realidade, o medo que eu tenho de fora não é exatamente do cachorro. Né? É o medo das minhas reações, que eu julgo sem controle. Então, na realidade... Se a gente for ver, né, isso é mais a questão do homem, né, voltado para um conhecimento externo, sem se conhecer perfeitamente bem, né, e tendo muita dificuldade de lidar com suas emoções, com seus sentimentos, né, com seus vícios espirituais. Né. Então, eu vejo que o que a gente reconhece de agressão no cachorro é a mesma raiva que a gente tem internamente. Né. Mal elaborada e mal controlada, porque a gente não... Às vezes a gente projeta o que a gente, às vezes... Ele, eu acho que ele é até legal, né? Assim, o fato de ele reconhecer. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque quando a gente reconhece... Um passo bastante importante. É um passo muito importante para você modificar. Né? E uma perguntinha, seria interessante para ele pegar um cachorrinho tipo um poodle, que ele não, pequenininho, que ele não tivesse medo, que não oferecesse nenhum perigo a ele, um labrador, uma coisa assim, para que ele
pudesse ir trabalhando trabalhando isso, seria interessante? Seria. Sugestão aí para o Marcos Natureza aí da Palmira. Marília, tem mais ouvintes participando aí do nosso programa, né? Você está trazendo? Tem aqui duas pessoas e, bom, o telefone está tocando, talvez seja aí até uma terceira, né? Aí ligou aí a Tarsila, que mora na Aldeota, ela disse que está passando hoje o dia lá no Eusébio, está lá assistindo o programa, disse que, assim, se emocionou com o depoimento, né, que eu dei agora há pouco, em relação à questão da cachorrinha, né? E ela falou que ela tem um chamado animal de poder, que é o gavião. Só lembrando que essa questão de animal de poder é algo ligado muito ao xamanismo, né? A prática dos xamãs, as práticas xamânicas, onde a pessoa pode identificar o seu chamado, seu animal de poder. E ela disse que esse animal de poder dela, o gavião, é o gavião. E ela estava num local, assim, perto da natureza, e um gavião pousou 5 metros de distância dela. Ela disse que conseguiu manter um contato com esse gavião durante mais ou menos 2 horas. E ela disse que recebeu mensagens muito boas, muito elevadas, que tinham tudo a ver com o momento que ela estava passando. Então, é um exemplo assim, bem forte de como a espiritualidade, de uma forma bem direta, né, com a questão dos animais. E a outra, tem aqui uma colocação da Célia Alves, que não tem assim, uma relação muito, muito direta com o tema, só se a gente levar pelo lado aí da questão mais da convivência, do respeito ao outro, né? Ela coloca que o filho dela, né, hoje que já é adulto, tinha um animal, né, tinha um cachorrinho e tudo, um cachorrinho muito querido, e ela conviveu muito tempo com esse cachorro, e que agora, né, o cachorro inclusive já faleceu, ela mora ali perto da Praça Portugal, e na área que ela mora, ali perto, ela disse que não consegue nem andar direito na calçada, porque ela disse que é cheio de cocô de cachorro, né? Então, ela disse assim que as pessoas realmente deviam ter mais cuidado, né, assim, se criar essa cultura de realmente levar o animal para fazer cocô, mas limpasse, assim como você limpa em casa, limpasse também, né, levando na rua, um saquinho, alguma coisa, uma pazinha, né. Então, ela chama atenção para isso. Ela diz assim, olha, eu já cheguei até a ter quase raiva de cachorro. Aí depois eu lembrei, não, mas eu não posso ter raiva de cachorro. Quem está levando os cachorros são as pessoas, né. E ela pediu para que fosse colocado isso aí. Ok. Você que está nos escutando pode participar aqui do nosso programa ligando 4009-7474, 4009-7474. A convivência com os animais trouxe algum benefício para você? Fez alguma mudança significativa na sua vida? Então, a Lúcia tem o depoimento dela, né? Na convivência com os bichos também, hein, Lúcia? O que aconteceu? É muito interessante. Eu tenho Sócrates, eu digo, eu não tenho gatos, eu tenho 2 companheiros de caminhada pela vida, né? Porque estamos um aprendendo com o outro. Né? Tem o Sócrates, que é bem interessante, que eu digo, um pouco mais esse gato fala, e é Shiva. Mas eu aprendo com ele realmente todos os dias. Mas o específico é uma coisa prática. Há um movimento na yoga que eu não conseguia fazer, né, que é um jogo de perna. Eu não conseguia fazer a volta. Né? Duda até tentou me ajudar muitas vezes. E observando Sócrates fazer aquele movimento de perna, eu vi que era o movimento da yoga. Né? E pronto, tentei, deu certo. Você falando da yoga aí, Lúcia, na yoga as posturas são... Aí eu digo, depois diz a postura, são copiadas dos animais, bichos, né? Está lá o Sócrates. Mas isso é só uma coisa prática, né? Mas existe aquele aprendizado maior quando você consegue olhar no olho do animal e não vê mais o animal, já vê a expressão de um ser humano. Então você chega no momento e diz, poxa, esse gato está num caminho da evolução. E ensina muita coisa, ele ensina desprendimento, me ensinou a questão do desprendimento, entre outras coisas, né? Olha, pois é, a Mara está querendo falar aí com relação à questão dos alimentos também, né? Como quando que o animal se torna um alimento para o ser humano então, Mara. Porque é interessante, né? Nós seres humanos somos muito interessantes. Nós dividimos animais, né,
E temos aquele que a gente tem amor e que a gente põe dentro da casa da gente. E tem aquele que a gente põe dentro da casa da gente com a segunda intenção. A gente dá amor, a gente dá comida e engorda para depois matar. Né? E às vezes também a gente, quando a gente não tem dentro de casa, a gente diz, não, mas não fui eu que matei. Né? Ele já estava morto. Mas aí vem a pergunta, né? Por que é que se mata animais? Porque se não tivesse pessoas para comerem esses animais estariam vivos. Né? Então eu penso, Brahma Kumaris, a gente acredita que o amor pelos animais, né, o respeito pelo animal, passa pela questão do vegetarianismo, né, de que nós não precisamos sacrificar os animais para nós nos alimentarmos. Né? E é interessante porque, como eu estava falando, essa coisa de o animal absorver. Vou contar uma experiência pessoal minha. Quando eu entrei na Brahma Kumaris, eu tinha um cachorro. Ele era um Doberman. E quando eu me tornei vegetariana, eu resolvi que era muito interessante ele se tornar vegetariano também. E, para minha surpresa, o veterinário me apoiou, né? Eu fiquei surpresa com a postura do veterinário. E foi uma experiência muito interessante de eu ver a agressividade do cachorro diminuir. Meus filhos, a minha filha que não chegava perto, porque o Doberman ele é um cachorro que ele reconhece o dono. E ele é muito ciumento e possessivo. Né? Ele não gosta de ninguém que tome posse do dono. Então ele via meus filhos sentarem no meu colo, me abraçarem, me beijarem, eu também, fazer isso com as crianças, e ele não gostava. E à medida que ele se tornou vegetariano, então a menina conseguia colocar comida para ele. Então, se a gente for analisar isso, né, que necessidade nós temos de comer carne quando nós, seres humanos, fazemos um trabalho tão intenso em nós mesmos para reduzirmos a nossa agressividade e não somos nada cooperativos conosco quando, por um lado, eu faço meus esforços para não ser agressivo e, por outro lado, eu me alimento de um animal que morreu de uma forma agressiva. Isso passa para a gente, né? A Gláucia, ela mora na Cidade dos Funcionários e ela está se emocionando muito aqui com o programa. Ela tem um cão chamado Floquinho e os animais são muito benéficos, ela diz. Ela mora só com os 2 filhos dela e também com o Floquinho, que dá muita alegria à vida deles. Eles têm uma comunicação muito boa, né, entre todos, entre ela, os meninos e o Floquinho. É muito prazeroso tê-lo em casa, ela diz. E recomenda a todos terem um animal de estimação, porque só traz benefícios. E ela está sugerindo aqui um programa sobre o trigueirinho, para que a gente possa conhecer melhor essas informações que a Lúcia está trazendo aqui para a gente, que nesse programa não é possível Claro. a gente aqui entrar em detalhes. Né? Então fica aqui a sugestão para, num dado momento, a gente fazer aqui um programa sobre o trigueirinho.
com Amanhã, música de Guilherme Arantes, a gente vai terminando o nosso programa de hoje, esse 5º programa da série Paz Também para os Animais, uma coprodução aqui com a Pauline Machado. E só resta aqui agradecer muitíssimo as nossas convidadas. Mara Gurjão, obrigada sempre pela colaboração e presença. Obrigada, Marta. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Palmira Machado, pela presença. Eu que agradeço. Obrigada. Vindo fazer esse programa aqui com a gente. Lúcia Miranda, obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima vez. Eu que agradeço. Agradecendo especialmente aqui a Pauline Machado pela coprodução do programa. Está tudo esperando. Por uma Cultura de Paz tem produção de Marta Aureli e Marília Rabelo, na técnica de áudio hoje Antônio Carlos Lima, vinheta do programa de Aloysio Gurgel. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, há de os aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Por uma cultura de